Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, estamos começando mais um Santa Casa e você, aqui pela TV Com Santos, essa TV querida nossa, que você acompanha semanalmente, as entrevistas com profissionais da área da saúde. Toda semana a gente traz um tema novo aqui para abordar. Essa semana a gente vai estar falando sobre doação de órgãos. A gente está aí num mês de conscientização também de doação de órgãos. Quero agradecer desde já a sua audiência, você que tem me parado aí e parabenizado o programa Santa Casa e você. É uma honra receber tanto carinho de vocês que nos acompanham aqui pela TV Com, canal 11 da NET, 8 da Vivo e pelas redes sociais. Agora a gente tem o nosso Instagram, né, o Santa Casa e você. Você também pode seguir o Instagram da TV Com, lá também você fica sabendo muita coisa do que rola aqui, TV Com Santos. Dá para baixar o aplicativo nas lojas de apps, o TV Com Play, é só baixar que você vai acompanhar toda a programação da TV Com, os programas ao vivo, gravados, aquele apresentador que você curte muito, um entrevistado da nossa região. O aplicativo é bem bacana e super interativo. Também quero agradecer toda a galera que manda mensagens através dos directs aqui pra gente, mandando pergunta, pauta. E se você ainda não interage com a gente, tá esperando o quê? Manda pra gente a sua sugestão de pauta, que assunto você quer ver aqui no Santa Casa e você, que a gente vai preparar essa pauta com muito carinho para que você possa se informar aí um pouco mais sobre a área de saúde. E para falar hoje sobre doação de órgãos, eu estou recebendo a Renata Regina da Cruz. Ela é enfermeira do setor de captação de órgãos da Santa Casa. O tema é a conscientização, né? É importante que a gente tenha essa consciência e que conscientize toda a família. É disso que a gente vai estar falando hoje, até porque é o Setembro Verde e a fachada da Santa Casa tem aquela cruz tradicional, onde quando se quer alertar sobre algum tema, alguma campanha, é modificada a luz, né? A iluminação daquela cruz. Então nós com a campanha ainda em setembro, do Setembro Amarelo sobre suicídio, e agora ela passou a ficar verde por conta da doação de órgãos. A Santa Casa tem uma árvore dos doadores, que a gente também vai falar aqui no programa de hoje, então fica coladinho com a gente que tem muita coisa legal para falar. Primeiro, Renata, obrigada por estar aqui com a gente, aceitar o convite para falar de um assunto tão delicado, tão importante, que salva tantas vidas. É verdade. Olá, eu agradeço o convite de vocês e a gente está aqui para colaborar com essa ação, Setembro Verde. Muito legal. Para a gente começar, né? Quem é doador de órgão? Qualquer pessoa pode ser doador de órgão. Existe a gente até estava falando aqui no começo, eu me surpreendi, eu falei, não pode deixar no RG marcado, você falou que não. Efetivamente, quem é o doador de órgão? Qual o perfil do doador de órgão? Então, vamos lá. Existem dois tipos de doador de órgãos, né? A gente fala do doador falecido e o doador vivo. O doador vivo, ele pode estar doando órgãos duplos, né? Rins, parte do fígado, parte do pulmão, medula, pele, osso, córnea. Esse paciente, ele pode estar doando em vida para parentes até de 4º grau. Se não for parente, tem que ter uma autorização judicial, tá bom? Que é bem difícil conseguir. Não é, não. Não, mas não no passado era uma coisa que tinha-se muito medo de venda, né? Isso, de órgão. Então, tem todo um processo... Hoje em dia, assim, eles estão consentindo mais, é um assunto que está mais em alta, então eles não têm tido problema, não. Que bacana, isso é muito legal, porque eu acompanhei o processo de um casal, são amigos meus, né? Hoje não estão mais casados, mas o marido quis doar o rim
para um amigo muito próximo e foi um processo de praticamente 1 ano para que tivesse certeza que ele não estava vendendo esse rim, né? O vivo ainda é um problema, O vivo né? ainda tem eles têm esse cuidado. Não vou falar para você que não exista, né? Porque não tem como a gente saber, de repente eu sou compatível com você, eu consigo autorização e quem que vai saber se a gente fez um acordo? Fez um acordo. Né? Coisa que já no falecido não tem como. Não tem como. Sim. Então nós temos a categoria dos vivos, que são esses órgãos duplos. A gente ouve muito falar da medula em vida, né? E do rim. Isso. Mas você falou uma série de Parte órgãos de aí pulmão, que a gente pode... parte do fígado, isso. Pele, desculpa, parte do pulmão, parte do fígado, órgãos duplos, né? Rim, pode doar um rim e a medula. E a medula, assim, a gente tem a palavra estava fugindo, mas o medo de doar a medula, porque é delicado, dói, não sei o quê. Como que é essa doação de medula? Então, é feito por uma punção. Tá? A doação de medula. Na Santa Casa a gente não trabalha com processo de medula de órgão, de medula, desculpa, mas o Guilherme Álvaro trabalha com o processo e eles falam que o processo é bem simples. Eu nunca presenciei o transplante de medula, mas falam que é um processo Mas muito é uma simples, coisa que a gente punção. tem que desmistificar, Exatamente. Né? Assim, as pessoas têm que procurar e doar, porque... Isso, porque é um processo, assim, no geral é um processo simples, né? Ele é criterioso, são muitos documentos, mas assim, ele é um processo que evolui muito bem. No Brasil é muito uma sincronia que eles têm, funciona. Posso te dizer que funciona muito, assim, é muito eficaz. E para casos de mortos, eu fiquei surpresa agora que você estava me comentando, são praticamente todos os órgãos, né? Mas tem uma característica para poder ser doador. Tem sim. Então, vamos voltar só um minutinho nos vivos. Os vivos, ele tem que ser maior de 18 anos, tá? Ah, tá. Tem que ser compatível com o doador, né? Não adianta, de repente, ele tem um receptor, ser compatível com o receptor. Eu quero te doar um rim, por exemplo, a gente tem que ser compatível, senão não adianta que não acontece a doação. Já no falecido, como que é a doação do falecido? Existem 2 tipos de falecido, tá? O morte cefálica e o coração parado, que a gente fala. Coração parado é aqueles pacientes que não estão em terapia intensiva, estão numa unidade de enfermaria. Esse é o paciente coração parado, que ele pode estar doando córnea, tecidos, tá? Córnea, pele e osso e válvulas cardíacas. Tá? A gente está com um projeto na Santa Casa agora, estão tocando, se Deus quiser vai aprovar, de coração parado, porque hoje a gente faz morte cefálica, a gente faz o falecido, morte cefálica. O coração parado é para abordar todas as enfermarias, né, para a gente conseguir fazer aí uma captação de córnea. Então a gente está com um processo e se Deus quiser vai dar certo para evoluir. E a morte cefálica, que é o que a gente faz bastante, o protocolo de paciente de morte cefálica, que é aquele paciente que tem que estar numa UTI, ele tem que ser detectado. Por que numa UTI? Porque ele tem que estar com tratamento de terapia intensiva, pode ser num pronto-socorro também, que também tenha recursos, né, que na Santa Casa a gente já fez protocolo de morte cefálica em pronto-socorro. E ele precisa ter detectado a morte cefálica, tá, para ele ser um doador de órgãos. Sem essa constatação, não acontece a doação. Por que não acontece? O processo de morte cefálica, a gente chama... É feito com 2 médicos diferentes, tá? São feitos vários testes. Vem um terceiro médico de São Paulo para poder estar fazendo o exame complementar, que a gente chama, é um exame gráfico. É feito um Doppler ou um eletroencefalograma. E esse exame, após feito esse exame, que vai constatar a ausência de atividade elétrica ou ausência de fluxo cerebral, é constatada a morte cefálica. E esse paciente, a partir do momento que é confirmado esses exames positivos, constatada a morte cefálica, a gente pode dizer que ele entrou em óbito. Tá? Eu não posso te falar que aquele momento foi o momento que ele entrou em morte cefálica, mas eu posso te assegurar que naquele momento foi constatado que ele está em morte cefálica. Tá? Então, tanto que o atestado de óbito sai com esse horário, independente do horário que vai ser feito cirurgia, ou se o paciente vai parar sozinho, desligar os aparelhos, ou o atestado de óbito sai com o horário que foi constatada a morte cefálica. Ah, tá. E aí, como é feito qualquer pessoa... como é detectado que esse paciente em si vai doar os órgãos? A família entra em contato, alguém fala nesse momento da morte, fala, olha, essa pessoa ela tinha vontade de fazer a doação, vocês buscam isso com a família, esse é um paciente que poderia ter a doação e vocês perguntam para a família se pode ser um doador? Funciona assim, a partir do momento que a gente constata a morte cefálica, a gente aciona a família vem ao nosso encontro, o médico passa esse diagnóstico
que a morte cefálica é um diagnóstico, quem passa é o médico. E junto com a equipe da enfermagem, é falado sobre... na verdade, a gente faz um acolhimento com essa família. O médico dá a notícia da morte cefálica e a gente faz esse acolhimento. O que seria esse acolhimento? Ver se aquela família entendeu o que é morte cefálica. Porque para muitas pessoas a morte cefálica é como se fosse um coma. Não é. Coma reverte. Morte cefálica é irreversível. Então a gente tenta fazer porque essa família... órgãos estão em funcionamento ainda, mas... Com o aparelho ligado. Com o aparelho ligado. Isso. Se desligar o aparelho, acabou. Acabou. Não funciona. Por Então, isso que ela é irreversível. Por isso que ela é irreversível. Então vocês estão mantendo ele ali até que a família decida se vai doar ou não. E a partir do momento, não vamos doar, desliga. É assim mesmo. É assim. Então, a gente faz a entrevista com essa família, pergunta se eles entenderam, esclarece todas as dúvidas, mostra os exames, porque assim, é um momento muito difícil, Fernanda, você chegar para uma família e falar, de repente ela está ali com a esperança, vai ouvir que aquele teste deu errado e você vai falar, não, ele está realmente morte cefálica, o que é pior, né, que aquilo é sinônimo de óbito. Então muitas famílias não entendem isso, que aquele momento é um momento, mas não tem chance, não tem o que fazer, não tem como você levar para o centro cirúrgico. Então assim, eles precisam primeiro de tudo entender, entendeu? Aceitar que a morte cefálica é o óbito. Que a morte cefálica seria a famosa morte cerebral, que todo mundo fala. Exatamente. É isso que a gente popularmente fala de morte desculpa, cerebral. Isso, exatamente. Tá. Então, assim, é muito difícil para uma família que tem esperança, a gente pega muito casos de acidente, por exemplo, de moto, né, suicídio, e para uma mãe você chegar e falar um diagnóstico desse e falar que é irreversível, que infelizmente não tem o que fazer. Então, assim, em primeiro lugar, eles têm que aceitar o que é morte cefálica, né? Tem família que em 5 minutos eles associam, que são mais esclarecidos, às vezes no assunto, tem família que demora mais. O choque é maior, exatamente, às vezes, assim, não quer aceitar. Você não pode mesmo entrar num assunto de doação de órgãos se aquela família ainda tem esperança que aquele paciente vai sair. Então, primeiro eles têm que entender. Tem gente que em 5 minutos entende, eu já fiquei em entrevista 4 horas. 4 horas. Nossa. De acabar a entrevista e falar para a mãe, a senhora entendeu o que eu expliquei? Entendi. Quando ele vai ter alta? Não entendeu? Nossa. Então, assim, é o tempo. E você vai sentindo na conversa. Não tem como você chegar e falar, olha, é morte cefálica, quer doar os órgãos? Entendeu? É muito agressivo. Óbvio, sem A gente dúvida. faz curso para isso, a gente tem preparo para isso, porque é uma situação muito delicada, né? Então a gente entra no assunto somente quando a família entendeu. Muitas das vezes que a gente está fazendo a entrevista, eu estou falando sobre diagnóstico, falo sobre os testes que são feitos, e a família acaba vindo com essa pergunta, né? Você está me dizendo que ele está morto, é isso? Infelizmente, porque assim, eu não posso dar uma falsa esperança, né? Tudo isso você é treinado para... Infelizmente, é duro você chegar para uma família Essas e falar notícias isso. são terríveis, é muito né? difícil, é a pior fase do processo. E é interessante que quem não convive com isso acha que vocês são completa... Não tem... É ausência de sentimento. Ela veio aqui e deu a notícia de que morreu. Não, né? Não. Cada perda é uma dor para vocês também, mas vocês estudam para lidar com essa perda. Infelizmente, aquele momento é um momento difícil para a família, né? Porque assim, é tudo muito rápido, né? Você fala em morte cefálica, você fala em óbito, você fala em doação. Então, assim, as pessoas têm um tempo para aceitar, né? Para amadurecer a ideia. Então, não tem como você chegar assim, é um tapa na cara, né, Fernanda? Não dá para você chegar e... Então, você tem que respeitar aquela família, ele tem o luto dele, ele vai chorar, tem gente que se joga, enfim, é o momento da pessoa. Você tem que respeitar isso e a pergunta é inevitável. Em todas as entrevistas que a gente faz, é inevitável, vem a pergunta, você está falando que é óbito, é isso mesmo, não tem mais jeito, né? O que a gente faz agora? Então, assim, você acaba abrindo um caminho para chegar no assunto. Tá. Tem que respeitar o luto da pessoa, né? A gente não pode sair atropelando. Infelizmente, a gente não gostaria de estar falando nesse momento sobre esse assunto, mas é esse momento que tem que ser falado, porque a gente tem que fazer preservação dos órgãos, né? Então não tem como assim você não falar naquele momento. Tem gente que até fala, nossa, a própria equipe, né? Lá vem os papa-órgãos, o pessoal do desmanche, mas infelizmente é o momento que a gente tem que conversar com a família, é esse momento, e é um momento de preservação, porque se não for feita a doação, vai ser desligar os aparelhos e entregar o corpo para a família, porque também não é justo você ficar com o corpo ali, você sabendo que está em óbito, pacientes às vezes esperando num pronto-socorro uma vaga de UTI, né, e prorrogando o sofrimento da família, não tem o porquê. É muito difícil, inclusive aqui em Santos, assim, a gente está começando a amadurecer essa ideia agora. São Paulo já é muito comum, quando não se doa, que é uma opção, né, da família, não fazer a doação, desligar os aparelhos, isso é muito comum, uma prática comum. Aqui, para a gente não ser tão agressiva, a gente costuma tirar as drogas, porque ele está com o coração batendo, porque tem as drogas. A partir do momento que você tira as drogas e tira os aparelhos, acabou. Então a gente tira as drogas e aí naturalmente ele vai parando. Que fique bem claro, aproveitando o recado, que morte cefálica é notificação compulsória.
tá? É obrigado por lei. A partir do momento que você tem um paciente que preenche o pré-requisito, você tem que notificar. E se você não notifica, é classificado como subnotificação. Então se ele ele já é um potencial doador, você tem que notificar, é isso? Não, assim, funciona assim. O paciente em morte cefálica, não necessariamente ele vai ser um doador. Sim. Todo doador tem que estar em morte cefálica. Sim. Não toda morte cefálica vai virar um doador. Mas aí o fato dele estar com morte cerebral, já você tem que notificar. Eu tenho que notificar. Tá. Aí a gente vai avaliar se ele é ou não doador. Tá. Tá? A morte cefálica é uma notificação compulsória. Sim. Né? Um diagnóstico, assim, é um dever nosso, do Sim. profissional da saúde, e um direito da família. Sim. Então, assim, isso é lei. Notificação compulsória, morte cefálica. A gente comunica, lógico, a família, se a gente vê que aquele paciente preenche pré-requisito e tem os sinais de estar em morte cefálica, a gente comunica essa família que está fazendo os testes, que possivelmente vai estar em morte cefálica, e aí faz os testes e passa o diagnóstico para a família. Já a doação é eletiva, a pessoa tem o direito de recusar, fica a critério de cada família. E normalmente as famílias recusam, elas aceitam, elas respeitam essa vontade da pessoa, porque todo mundo já comentou na vida, eu não gostaria de doar, eu gostaria de doar. Eu sempre, graças a Deus, todo mundo ao meu redor sempre comentou que é um desejo doar, até porque eu acho que é de um extremo egoísmo, um ato de amor, né? De um extremo egoísmo você imaginar que essa pessoa não vai doar os seus órgãos, vai deixar de salvar centenas, porque um doador, ele salva quantas vidas? Dá para 10, 13. No mínimo. Vai muito assim, a gente avalia todos os órgãos, a idade conta muito. Tem órgãos que têm idade para sair, né, para ser extraídos, mas assim, salva bastante gente. Salva muita gente. Salva, a gente faz bastante e tem assim, cooperado bastante com a fila, sai bastante gente, sai bastante órgão. Nossa, então que as pessoas percebam mesmo esse gesto de amor. E aí a gente tava falando, eu achava, eu ainda sou, né, meu RG é novo, eu nem reparei nisso, mas eu achava que a gente podia colocar, e você disse que não é mais lei, né? Não, o que acontecia? Quando a gente ia fazer entrevista, eu não peguei essa fase da entrevista, que foi em 2001, que saiu do RG, as pessoas que tinham a manifestação no RG, às vezes a família que estava ali, porque a gente precisa de um termo de consentimento assinado. Então, independente se você, por exemplo, está no seu RG, mas se a sua mãe chegar lá na hora e falar, não vou doar, não tem doação, porque a gente precisa desse termo de consentimento. Então, acabou gerando conflito. Às vezes uma pessoa era doadora no RG, a família não tinha conhecimento, chegava na hora, criava aquela situação e acabava não aceitando a doação. Então, assim, tirou, não vale mais, não existe nenhum site, não existe nenhum órgão, não existe cartório, que a gente pegou uma situação de um paciente que falava que meu pai fez um registro em cartório. Eu falei, então não tem validade. Quem vai autorizar a doação são vocês. Então, assim, não adianta. E se desse grupo, né, eu achei uma coisa interessante também que você falou. A família são 3 filhos, a esposa, alguém ali vira e fala, não. Todo mundo foi a favor. Se um fala não doa. Assim, a gente não está ali para gerar conflito com família, né? Sim. Então, como que a gente está ali para acolher? Na verdade, nosso objetivo é o acolhimento e esclarecimento do que é a morte cefálica. A doação, ela vem com uma consequência. A gente vai sentindo uma conversa. Como um gesto de amor mesmo. Tanto que a gente faz algumas entrevistas que você não consegue evoluir. Tem família que tem resistência e não vai evoluir. Então, você nem entra no assunto. É na conversa que você vai sentir se eles vão ser doadores ou não. Situações de conflito. A gente já pegou várias, de 6 irmãos, por exemplo, ser doador, a madrasta não quis, eles não quiseram, óbvio, que nessa situação eles são filhos, né? E aconteceria a doação se eles quisessem, mas eles não quiseram entrar em conflito e também não é nosso objetivo, né? A gente sempre, quando a gente percebe conflito em família, a gente já, às vezes eles se constrangem por estar na nossa presença, mas a gente sempre pede para eles estarem conversando, falar, vocês conversam, chegam no consenso, seja sim ou seja não, porque para nós a doação vai acabar ali, Fernanda, né? Tirou os órgãos, acabou. Para eles vai ser um conflito pro resto da vida. Então, assim, tem que ser uma resposta só. Que seja sim ou que seja não, mas assim, para a gente não criar conflito na família. Olha, a gente ainda tem muito para falar desse assunto, mas a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente continua falando sobre doações de órgão. É
comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Estamos de volta com o programa Santa Casa e Você, e hoje eu estou recebendo a enfermeira Renata Regina, da captação de órgãos, né, da doação de órgãos da Santa Casa, e a gente está indo para o final do programa. Eu queria saber qual o número hoje da fila de espera para doador. Hoje a gente tem 40.700. 40.700 pessoas esperando um órgão. Então, é bastante. Importantíssimo isso. Uma dúvida muito frequente é, e a gente está no meio de uma pandemia, Covid, paciente com Covid, pode ser doador? Não pode. Não. E o pós-Covid, hoje, que está muito variável isso, uma janela de 3 meses. Tem que ter pelo menos 3 meses que ele já passou da Isso fase. Já virou uma regra por conta da pandemia? Por enquanto, sim, mas eu acredito que tem alterações. Caramba, então esse Covid aí é danado mesmo, né? É verdade. Então, todo mundo tomando cuidado. Tem algum custo, né? A família, depois de aceitar e de entender a importância, tem algum custo para fazer a doação, a cirurgia? Tudo isso é custeado pelo hospital? É custeado pela central, pelo Estado, na verdade, né? Não tem custo nenhum, a família não tem nada de custo. Inclusive, só um detalhezinho, o corpo é reconstituído, não tem problema de desfigurar o corpo, porque muitas famílias é um medo que todo mundo me pergunta. Na hora do velório todo tá mundo lá pergunta. Faltando um pedaço, não. Se a família não falar, não vai nem saber que foi doador. Caramba, tá Eles vendo? são muito caprichosos, muito na cirurgia.
Assim, mínimos detalhes, a gente toma conta. Ah, legal. A gente quer mostrar para vocês que estão aí em casa as imagens, né, da árvore da vida, né? É a árvore da vida. As pessoas ali, fala pra gente um pouquinho. São as famílias dos doadores? Isso, foi um projeto que a gente, acho que foi uma forma de homenagear esses doadores, fazendo essa árvore. E em cada coraçãozinho daquele ali tem o nome do doador, né? Em homenagem ao doador e às famílias que doaram. Hoje a placa já tá diferente, tá, gente? Uma placa bem bonita, não é mais essa. Porque isso aí foi logo do início, né? Assim a placa. A árvore fica bem na frente ali da Santa Casa, em homenagem, olha a placa em homenagem aos doadores, né? É doador de vida. Não é doador de jogo, é doador de vida, né? Nada mais que merecido, né? Sim, o reconhecimento dessas pessoas que de alguma forma a família entende a importância de doar o órgão, né? Para uma pessoa que está ali esperando. A gente estava falando rapidamente aqui que a gente está para os 30 últimos segundos. Quem que recebe esse órgão? Os órgãos competentes. Então, eu estou numa central do coração, eu recebo através de uma central aí geral a informação de que tem um doador e eu busco esse órgão para minha fila? Isso, a gente notifica uma central que chama OPO, Organização de Procura de Órgãos. A OPO é ligada à Central Nacional e essa central, as equipes são ligadas a essa central fica 24 horas, por exemplo, tem um paciente na Santa Casa que é doador, é disponibilizado um paciente de 50 anos, aí as equipes vão se interessar por aquele coração, por aquele pulmão, lembrando que coração e pulmão, fígado tem receptor, não sai sem receptor, né, exceto córnea e rim que sai sem. Então assim, eu quero ser doador, minha família autorizou, não é também tudo que sai doando se não tiver um receptor. A fila não tá lá, não tem um rim para receber. Não doa, sai, tá. Não sai. Rim geralmente sai porque a fila é muito grande de rim, então sempre tem receptor. Tá. Mas os órgãos que não tem, não sai. E a gente tem 24 horas após o consentimento para estar entregando esse corpo de volta para a família. É bem corrido para achar esses receptores. Nossa. Mas a gente acha, Fernanda. Olha, parabéns pelo trabalho. Deve ser um trabalho doído, mas ao mesmo tempo gratificante, né? Quando você consegue conscientizar uma família da importância de dar vidas. É aquilo que a gente está falando, dar vida. Então, Renata, eu queria muito agradecer a sua participação. Quero deixar esses segundos finais aí para você mandar o teu recado também para quem, né, puder acompanhar lá e ajudar. Então, sempre a nossa campanha, o nosso recado é para que as pessoas conversem com a família, né? O único meio de ser um doador é conversando com a família, são eles que vão consentir. E assim, é uma conversa que acho que é válida, né? Um assunto que é válido para salvar vidas. E a gente sempre fala, né? Doar com o coração que você está doando vida. Muito legal. E isso que ela falou é muito importante, porque é em vida que você manifesta essa sua vontade de doar. E como você falou para mim no intervalo, é sempre muito respeitado a vontade, seja ela de doar ou de não doar. Então, não é assunto para você falar velhinho, é assunto para você falar em qualquer momento da sua vida com a sua família. Eu quero ser doador, eu não quero ser doador, mas opte por ser, né? Obrigada mais uma vez, obrigada a você que ficou com a gente até agora aqui no Santa Casa e Você, e até a próxima semana. Um beijo! Santa Casa e Você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. AESP Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.